Somos o Pré-ENEM Digital. Olá, estudante da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo ao Gabaritando, que é uma série que nós vamos apresentar com 2 episódios abordando sobre a prova do Enem. E para a gente conversar esse bate-papo maravilhoso, que eu sou a professora Miriam, mas eu tenho convidados que também são do Pré-ENEM Digital e também são da Rede Estadual de Ensino. Eu vou começar lá de Matupá, com ela que adora gatos e, gente, aprendeu inglês sozinha. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou a professora Raíssa, professora de Filosofia e coordenadora do Pré-ENEM Digital lá de Matupá. Eu sou aluna da escola pública do estado do Mato Grosso, fiz o meu ensino médio na escola Albert Einstein, que é uma das escolas do nosso polo, e através do Enem a minha vida mudou, porque eu entrei na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ter aulas maravilhosas que me formaram, e hoje eu posso trazer esse conhecimento de volta aqui para vocês. Olha, a história da Raíssa, gente, vale muito a pena para você que é estudante da Rede Estadual de Ensino, que eu me identifiquei muito, viu, com a sua história. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Ó, indo lá para o sul do estado de Mato Grosso, vamos para Rondonópolis. Gente, ela é uma jovem senhora que adora fazer crochê nas horas vagas. Olá, estudantes do Pré-ENEM Digital, tudo bem? Meu nome é Isabela, estou em Rondonópolis, mas eu sou de uma cidadezinha ainda menor, ainda mais sul do Mato Grosso, que é Guiratinga, uma cidadezinha que atualmente tem uns 15 mil habitantes. E a minha história é assim também, fui criada ali em Guiratinga, sempre nas escolas públicas. Vocês terem ideia, a minha cidade nem tem escola particular. Nossa. Sempre teve só escola pública. E aí, a partir do Enem, fiz faculdade de letras, depois fiz mestrado também em língua portuguesa, e hoje sou coordenadora do Pré-ENEM, e estou aqui para levar a palavra do Enem, levar a palavra do ensino superior para o pessoal, que eu acho que é muito importante. Bom, depois eu vou fazer um leve comentário sobre isso, que falando em escola do estado, assim, mexe comigo, porque me deixa muito feliz falar para vocês, nossos alunos. Ó, e agora eu vou falar com ele, eu não sei porque, gente, eu coloquei na minha cabeça que ele era vascaíno, mas ele é São Paulino. E olha que interessante, ele é pai de 3 meninas, gente. Jesus, toma conta. Sim, sim. Bom, obrigado pelo convite, né? Obrigado, meninas, por estar aqui com vocês. Eu me chamo Estefânio, sou professor de História, professor Estefânio Gama. Eu trabalho no polo de Várzea Grande. Ah, você é de Várzea Grande, falou que você é de Cuiabá, você é de Várzea Grande. Várzea Grande. E estou lotado na escola Deputado Emanuel Pinheiro, né? E, enfim, muito bom estar aqui com vocês. Espero contribuir de alguma forma para poder orientá-los a fazerem uma boa prova no Enem, que é uma oportunidade fantástica, né? Como cada um aqui de nós tivemos essa experiência, eu também tive a minha, de, através da universidade, no meu caso, universidade pública também, mudar a história da minha vida, né? Através do meu ingresso lá. Enfim, e espero que vocês também estejam presentes lá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu acho que é muito importante nós termos aqui, nós 4, temos uma ligação muito forte com a rede estadual de ensino. Eu estudei aqui no ensino médio todo, foi no Liceu Cuiabano, um grande beijo pro pessoal do Liceu Cuiabano, e eu tenho um carinho também muito especial pelo pessoal do Parque Cuiabá, do Eliodoro Capistrano, que fiquei aí uns bons 6 anos lá, me apeguei mesmo ao pessoal do Eliodoro. Espero que todo mundo também faça a prova lá. E é interessante porque a gente passou por isso, a gente sabe que os nossos alunos vão enfrentar na prova, porque a gente é fruto do meio, né, gente, da escola, da rede pública. E eu lembro, vocês fizeram o Enem? Sim. Você fez, Stefano, Enem? Sim. Eu lembro que eu fiz na minha época, era só para treino, não entrava, não valia como nota da UFMT, o UFMT tinha vestibular próprio. E eu lembro que eu fiz para teste, só que eu peguei 3 meses de greve no meu 3º ano. E foi assim, eu lembro que eu olhava para a prova do Enem e falava, eu não tenho condições de entrar na federal, porque eu olhava para a prova do Enem, primeiro eu fiquei muito cansada e foi um teste para mim físico, né? Então, eu penso que fazer uma prova ela é muito interessante por uma questão física, de como que a gente vai aguentar ali fisicamente, né? E essa conversa, eu estava até conversando com vocês, né? Eu queria que na minha época eu tivesse professores que conversassem sobre a prova comigo para acalmar o meu coração, né? Então, essa conversa, gente, é para acalmar o coração de vocês,
para vocês verem o que vocês vão encontrar na prova, não é para vocês se assustarem. Então, quando vocês abrirem o caderno de provas, o que vocês vão encontrar? Então, começando mesmo, vamos abrir este caderno, né? Miriam, deixa eu só falar uma história engraçada que eu tenho com essa questão do Enem e dos vestibulares. Na minha época, a gente fazia o Enem, ele contava um pouquinho pro vestibular da UFMT. Uma porcentagem. Uma porcentagenzinha pro vestibular da UFMT. Daí eu fiz o Enem, né? Falei, ai meu Deus, né? Que difícil e tal. E quando fui fazer a inscrição do vestibular para a UFMT, eu queria, na verdade, psicologia. Mas eu falei, não vou passar. Então vou fazer para letras. Ai, isso foi a história de todo mundo. O meu era jornalismo. Fiz para letras. E aí, quando eu fiz, eu passei para letras, passei em primeiro lugar. E vi que minha nota teria dado para psicologia, Nossa. né? Então, mas foi bom, né? Porque depois de um mês de curso, eu estava encantada pelo curso de letras. Mas como que a gente, às vezes, se menospreza, né? Como que a gente pensa que não vai dar conta? Eu falo muito para os meninos, né? se subestima. Falo muito para os meninos, gente, a gente precisa persistir, porque às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, não é, né? E principalmente nós que viemos da rede pública, a gente vem com autoestima, a gente fica assim, nossa, eu não vou dar conta. É verdade. Eu lembro que o meu sonho era jornalismo. Eu falei, não vou dar conta, vou fazer letras. Sempre foi isso, vou fazer letras que não dou conta com jornalismo. Mas sobre esse caderno de prova que a gente vai, o que nós vamos encontrar, né, no primeiro dia? Quando vocês forem abrir a prova de vocês vão encontrar 5 questões de língua moderna. Então, você tem que lembrar qual que foi a sua opção no dia aí da inscrição. Você optou por espanhol ou você optou por inglês? Então, você não vai fazer as 2 provas. Tem aluno que faz, né? Pelo amor de Deus, não faça. Gente, não é para fazer as 2 provas. Você vai fazer somente aquela que é da sua área. E aí, depois disso, passadas 5 questões de linguagem, de língua moderna, estrangeira moderna, você vai encontrar 40 questões. E aí vem, gente, é texto. Uhum. Desce texto. A prova de linguagens que nós vamos comentar num outro momento, daí vamos fazer uma outra jogo de conversa, e aí depois vem ela, redação, né? Então, ó, sequência 5 questões de língua estrangeira moderna, 40 questões de linguagem, e aí, no meio da prova, acho que fica mais ou menos, né? No meio da prova. Não, Isabela. Fica, então, a prova de redação. Isabela, o que o aluno vai encontrar na prova de redação? Qual que é o formato que a gente tem aí? Então, na prova de redação, a gente vai encontrar ali, logo no início, as instruções para o estudante fazer a prova, né? Norma culta, padrão da língua portuguesa, vai encontrar o número mínimo de linhas que precisa ter, vai encontrar uma instrução realmente. Depois, vem os textos de apoio. E é importante dizer que só no final da folha é que vai estar o tema de redação. Ô, Edu, você tem como colocar na tela para nós? Aqui, acho que eu até que eu tinha colocado num slide, como que vai ficar, então, como que é essa página, né? Porque tem aluno que você precisa também aprender visualmente onde que fica essa prova. Então, assim, ó, é basicamente isso aqui que ele vai encontrar, né? Esse lado direito da tela aí de vocês. Exatamente. Então, lá no inicinho, gente, as instruções para redação, o rascunho onde que você deve fazer, né? A folha oficial, como que deve ser. Depois, o número mínimo de linhas, o que é que você não pode fazer de jeito nenhum para não zerar essa redação. E os textos de apoio. E lá no final... Ui! É touch? Lá no final é que vai estar o tema, tá, gente? É importante que vocês percebam isso, porque senão vocês ficam desesperados procurando o tema e não acham, porque na hora do Enem dá todo tipo de nervoso, né? E aí vamos ter os textos de apoio que geralmente vão mesclar ali texto verbal com texto não verbal, né? Uhum. Que são textos multimediáticos, geralmente charge, às vezes uma obra de arte, às vezes uma fotografia, como foi aqui. Aqui um desenho, né, com o ditado africano, provérbio africano. E esses textos aí é que vão dar o tom que deve ter a sua... E não é touch mesmo, eu achei que tinha sido só de brincadeira aqui. Então, basicamente é isso que vocês vão encontrar. Só dar uma dica aqui. Para quem é muito ansioso e já fica ali... Porque eu sou essa pessoa, tá? Já fico pensando qual vai ser a redação, qual vai ser o tema. Então, eu já abro a prova, já vou no tema, para já matar um pouco essa ansiedade. E aí essa sim... eu acho que o grande astro do primeiro dia... Eu penso que todo mundo, assim, inclusive até uma questão de mídia, o jornalismo faz muito isso, né?
de falar, fica aquela euforia, aquela ansiedade, todo mundo se perguntando, mas qual que é o tema de redação? Daí começa, né? Quem não faz a prova, a gente fica naquela agonia. Ai, que repertório é que eles vão utilizar? Ai, meu Deus do céu, será que eu preparei meus alunos de modo bacana? Então, assim, para acalmar o seu coração, essa dica é muito boa. Pega aí, deixa as 45 questões de lado e vai lá e dá uma olhada o que você tem de redação só para você acalmar o seu coração. Né? Porque senão você vai fazer as 45 questões pensando, meu Deus, o que é que vou achar no meio da prova? Aí vem um perigo que eu já vou falar sobre isso, né? Sobre o perigo das questões lá da parte de humanas interferirem na redação. É verdade, né? tem isso. Bom, e a pergunta agora é para vocês dois. Como que eu posso aí utilizar as ciências humanas e devem utilizar ciências humanas na prova de redação? Começa aí, Stefânio, falando sobre isso. Olha, um ponto importante é você analisar bem, né, qual é a proposta da redação, né, e a partir disso tentar encontrar algum elemento da história que possa te ajudar, sobretudo, acho que introduzir o que se pede na proposta, né? Se é um assunto que, por exemplo, vai abordar a questão de democracia, de cidadania, né, acho que é muito pertinente recorrer a uma Grécia Antiga, por exemplo, né, contando a história, né, o surgimento da democracia, mostrar que era uma democracia excludente, as características de uma cidadania também. Então, é tentar encontrar dentro da história, seja do Brasil, seja geral, algum elemento ali que case para você pelo menos introduzir. Aí acredito que os pensadores, ou os movimentos sociais, ou quem sabe ali alguma coisa da filosofia possa contribuir também um pouco mais. E a história, né? A história é muito importante na contextualização de tema, né, Stefânio? Sim, sem dúvida. É muito importante. História é fundamental. Sem dúvida. Por isso que, sobretudo, quando a gente fala muito de propostas da redação que estão relacionadas à sociedade brasileira. Então, conhecer a história do Brasil é importantíssimo, né? Eu percebo muito assim o quanto os alunos têm uma dificuldade com a história do Brasil, tem uma dificuldade, tem uma resistência em estudá-la, geralmente apreciam mais a história geral, mas na hora que você vai fazer uma redação, a história do Brasil pode ser um divisor de águas. Sim. E aí é o que eu falo para os meus alunos de educação, da educação básica, eu priorizo cobrar na prova assuntos de história do Brasil. Porque eu até falo para eles assim, porque eu sei que é o que vocês vão estudar um pouco mais porque é prova. Então vão para a história do Brasil, né? E os do cursinho, quando eu faço perguntas relacionadas à história do Brasil, eu falo, assunto de 8º ano, assunto de 9º ano, né? Só você tem que saber. Exatamente. Então, ficar atento à história do Brasil, que você vai encontrar sempre um elemento bom para poder utilizar na sua redação. É interessante, só fazendo antes da Raíssa falar, Isabela, sempre interessante que na proposta sempre aparece no Brasil. É um problema relacionado ao Brasil, né? Por mais que esse problema se expanda ali para o resto do mundo, por exemplo, as questões relacionadas ao racismo, à intolerância religiosa, como já caíram no Enem, elas não são questões só brasileiras, né? Mas geralmente não. A perspectiva é dentro do Brasil, né? Como que isso funciona, quais são os desafios para melhorar, né? Quais são as consequências sempre no nosso contexto. Então, assim, eu acredito é por isso que a história do Brasil é tão importante, né? É interessante porque, por exemplo, se o aluno ele não coloca e não contextualiza no Brasil, você pode, às vezes, até dar um tangenciamento. Tira ponto, é tangenciamento se ele não situa no Brasil. Então, assim, isso é muito importante, a questão da contextualização histórica. E, Raíssa, e a filosofia? Então, eu acho interessante pensar que, geralmente, os alunos associam, né, quando a gente fala de ciência, pensa muito na galera da natureza, né? Mas nós somos cientistas também, cientistas humanos. Então, a gente estuda fenômenos humanos que são complexos. Então, a grande problemática, às vezes, que a gente vê é que o aluno pega ali uma frase pronta, né? Um penso logo existo, joga ali no meio para dar aquela frase de impacto, porém, sem contexto, sem você saber o que o Descartes queria dizer com isso, fica fora, você vai perder ponto provavelmente com isso. Então, a importância de se entender o contexto, o que aquele momento histórico impactou em todo o futuro da humanidade, né? O que gerou de consequência para gerar aquele desafio ali que está na proposta de redação, porque um desafio, uma problemática, ela não surge do nada nada vem. Então, você precisa, através das ciências humanas,
conseguir perceber a história, os aspectos geográficos, geopolíticos, os movimentos filosóficos que também impulsionaram mudanças, né, na história da humanidade e como isso se associa àquele seu tema, sempre trazendo para o Brasil, sempre pensando também, né, o quanto o Brasil é um país múltiplo que vive vários fenômenos diferentes, né, os regionalismos e fazer essa costura para que tenha um texto fluido, que o seu leitor te compreenda e que não fique parecendo, assim, aquela coisa pronta, né? Que a gente sabe que tá rolando aí no TikTok. Mas é interessante, assim, eu sempre, como eu sou professora de gramática, né, há 15 anos já em sala de aula, estou trabalhando com gramática, mas é interessante, eu sempre falo assim, a prova do Enem, ela não é uma prova para quem decora. Uhum. Não é uma prova para você aprender que você é bom de guardar datas, Uhum. de saber escrever Nietzsche, saber escrever Nietzsche. Não é uma prova para você aprender que você vai fazer análise sintática. Não é uma prova para isso. Não é. É uma prova de leitura do mundo que você está inserido. Uhum. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, a parte de gramática. Eu sempre falo assim, gente, qual é o assunto de gramática que vai cair no Enem? São assuntos que esbarram, que eu vou ter no embate a norma padrão, norma culta e a linguagem coloquial. Uhum. Se eu não tenho esse embate, não vai cair na prova. Então, o que acontece muito? Regência verbal, regência nominal, concordância, por quê? Porque eu tenho um embate da sociedade. Como que eu uso a língua no dia a dia, né? Isso acontece em todas as áreas. Eu acho uma prova muito humana, muito social. Em literatura, isso acontece muito, assim, a prova de literatura, ela não é conteudista no sentido de. O aluno não precisa ter um conhecimento extremo da estética literária, mas ele precisa ter um conhecimento de contexto em que aquela obra aconteceu, né? Em que aquela obra foi escrita, como que o público possivelmente recebeu a obra. Então, assim, por mais que a gente decore acadismos, pastores, darará, geralmente não é isso que a prova vai pedir. Ela vai pedir uma compreensão do texto e quando ela pede o contexto, tá bastante relacionada ao histórico também, né? Porque a literatura, mesmo quando ela nega a realidade histórica, é um sintoma da literatura estar negando aquela realidade, né? Sim. Então, assim, eu acho também uma prova bastante humana e muito interpretativa, social, muito interpretativa. Mas aí eu te pergunto o seguinte, tem espaço para cultura pop na prova? Tem Ou é espaço. só Rousseau, Descartes, é só Constituição que cabe? E aí? Olha, gente, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos: tem espaço para cultura pop. Para pertinente e legitimado com Naruto? Tem espaço, vamos falar disso. Às vezes, uma coisa que bloqueia muito os estudantes na hora do repertório é que eles acabam pensando que só cabe ali na prova uma cultura erudita, né? Uma coisa assim mais que tenha um prestígio maior, né? Social. Mas isso não é verdade. Porque para o repertório ser produtivo, ele precisa estar relacionado com o tema e ele precisa contribuir de certa forma para o tema, né? Então, assim, por exemplo, eu falo para os meninos, um fenômeno que a gente está vendo muito, que a gente viu muito esse ano, foi a questão da CPI das bets, né? Então, a gente teve lá a Virgínia, né, dando depoimento e tal. E como que isso tem a ver, como que isso pode ser usado como repertório, como que isso está impresso na nossa cultura pop? Hoje em dia, no nosso país, nas top 40 músicas do Spotify do Brasil, tem pelo menos 3 ou 4 músicas que falam de bets. Que falam o tigrinho tá pagando, que falam vou jogar no tigrinho para fazer uma plástica, certo? Tem uma música, inclusive, do Zé Felipe, que é o marido da Virgínia. Ex-marido da Virgínia. Ex-marido, gente, ex-marido. Agora parece que tem outra pessoa na jogada, mas enfim. E como que isso pode ser usado? Quando eu pego essa canção que fala de bets, eu cito ela, Ô Garota, Quero Você Só Pra Mim. Ficou em primeiro lugar no Spotify aí por muito tempo. Muito tempo do nosso tempo, né? Semanas. Semanas. E aí, mas professora, eu vou usar isso, vai, porque o fato dessa música que fala sobre bets estar no top 1 revela que a gente está banalizando esse assunto. Que a cultura pop está falando disso, que as pessoas estão dançando, estão cantando e estão normalizando. Então, essa normalização, ela faz alguma coisa na cabeça do brasileiro. O que é? Achar normal gastar, apostar e gastar tudo,
né? E acaba se enfiando nesse vício. Então, perceba como que uma coisa que todo mundo vê o dia inteiro, né? Nossos estudantes veem muito, que as propagandas de bets aparecem muito para estudantes e inclusive elas têm um visual meio infantilizado, né? O tigrinho, o gatinho, o foguetinho. Então, o que eu falo para os meus alunos? Para poder usar essa cultura pop, a gente precisa estar atento, né? Do que ela está falando. E eu acho que a proposta do Enem é você perceber, fazer essas leituras de coisas que estão à nossa volta. Ter um olhar para isso, captar o que tem à nossa volta. É aí que entra a questão da cultura pop. Sim. Então, por exemplo, acho que foi no Enem retrasado que o pessoal teve uma redação nota 1000 que o pessoal citou um grupo de pagode, acho que foi Raça Negra. Ah, sério? Nossa, legal. E a redação fantástica. Legal. Fantástica. Só pegando aqui o gancho do que a Isabela trouxe, vou trazer um pouquinho de filosofia, que é interessante a gente pensar a que interessa que falar sobre o tigrinho seja pop. Por que existe uma música sobre isso, várias músicas sobre isso? A gente ir lá para a escola de Frankfurt, né, com Adorno, Hockenheimer, Walter Benjamin. Aí, repertório, gente, anota. Eles vão falar sobre a indústria cultural. Como existe intencionalmente a ideia de você transmitir ideias através da música, através de filmes, de reality shows. Você vai gerar desejo. Porque quando você assiste um clipe e a pessoa tá lá muito bonita, né? Um bonito de acordo com padrões que também são criados, que a gente consome o tempo todo, isso nos gera desejos e a gente vai querer começar a se comportar, ter padrões de comportamentos similares a esses que a gente consome. Então, qual é o produto que está sendo vendido? É a música ou é a aposta? Nossa, vocês podem perceber, né, que além dessas que falam sobre bets, se a gente pegar as top músicas no Brasil, elas vão estar falando de uma marca de carro específica, de uma bebida específica, de ir em um lugar específico. Então, tudo isso é uma cultura que nos evoca determinados comportamentos. Isso quer dizer que a gente vai parar de consumir cultura pop? Não. A gente vai consumi-la de uma forma consciente, questionando. Não vai me impedir de ouvir aquela música, mas quando eu ouvir, eu vou pensar, para que essa música foi feita? Qual que é o intuito? Né? É verdade. Aparece muito quando a gente fala ali na competência, acho que é a 3, que fala sobre repertório pertinente e legitimado. Isabela, o que é esse repertório pertinente e legitimado? Tem a ver com o que eles estão falando aqui. O repertório pertinente e legitimado é aquele que tem a ver com o tema e que contribui para que você possa desenvolver o argumento. Então, por exemplo, quando eu falo aqui das músicas que falam do tigrinho, né? E se o caso fosse da redação fosse o problema das bets no Brasil, ou o desafio relacionado ao vício em bets no Brasil, eu falaria dessa questão da música pop, que essa temática está muito presente na música pop, e o que isso influencia no brasileiro, né? Então, além de eu relacionar com as bets, eu ainda ajudo no meu argumento. O que não ajuda no meu argumento? Por exemplo, vou dar um exemplo oposto agora, para ficar mais claro. Teve um Enem ano passado, que foi... Ano passado, não. Uns 2, 3 anos atrás, que foi sobre saúde mental. Eu lembro. Lembra? E aí, muita gente citou a série 13 Reasons Why, né? 13 razões por quê, que tem pessoas, né... em situação de depressão e tal, e atentam contra a própria vida. Mas apenas citar a série não adianta. Você teria que citar a série. Não é produtivo. Você citou, tá lá relacionado ao tema, mas por que você citou? Então, uma coisa que eu falo para os meninos que funciona é você citar algo que aconteceu no filme, né, na série, citar a série e dizer o que isso tem a ver com a nossa realidade. Sim. Tem analogia com a nossa realidade, também acontece na realidade, ou ainda acontece o oposto na realidade, né? Sei lá, existe um cenário hipotético em que todo mundo é feliz e acontece igualdade social, lá. Mas, ao contrário disso, não acontece na nossa sociedade. Então, aí fica bem amarrado. Então, assim, o repertório produtivo é esse, que está relacionado com o tema e que ajuda você a argumentar.
né? É. Que tem conexão com a realidade. E eu acho que você acha, menina? não, com toda certeza. Acho que eu só te provoquei, que era isso que eu gostaria que você falasse. Mas é interessante, assim, como que o pessoal das humanas é utilizado na forçação de repertório, né? Então, por exemplo, eu forçar um repertório com elementos da história. O que mais se utiliza, por exemplo, em história, Stefânia, que o pessoal fica ali, coloca na prova e força um repertório? Ó, uma coisa que é muito comum, inclusive em alguns alunos que já participei, a gente trabalha com esse olhar, com essa perspectiva, que é o seguinte, atribuir a uma determinada instituição Nossa, essa é a brasileira clássica. aquilo que não compete a ela. IBGE e tudo, Isso. Constituição. Aí o que a gente faz, por exemplo? Aí ele atribui, por exemplo, ao Ministério da Educação a função de melhorar ou ampliar o número de vagas nas creches para que as mães tenham possibilidade de verdade. ser inseridas no mercado de trabalho. Então, aí, o que a gente vai instruir o aluno? Que cada poder e cada esfera dentro desse poder, ele tem uma função específica, né? Então, para que você não force ali uma situação, você atribuir ao Ministério da Educação o aumento do número de vagas nas creches, é um equívoco gritante. Você não pode fazer isso, né? A educação infantil é competência do município. Nossa, A educação básica, né, o ensino fundamental 2 e médio, a rede estadual. O ensino superior, o Ministério da Educação. Sim. Então, Nossa, você... é muito importante Isso. saber Então, isso. a função, né? Qual é a função do judiciário? Qual é a função do legislativo? Qual é a função do executivo? Porque às Então- vezes eles querem que o executivo crie leis. Exato, Nossa, essa é a exatamente. clássica. O executivo aplique a lei, Sim. né? Então, ele mistura tudo. Então, esse é um ponto que a gente percebe bastante. Aí ele tá... É como se ele estivesse resolvendo o problema, mas ele está dando essa resolução a um órgão ou instituição que não cabe a ela. É verdade. Não cabe a ela. Esse acho que é o que mais me chama a atenção Não, e que comumente a gente trabalha um pouco mais. E isso é muito interessante porque na competência 5, que fala sobre apresentar ali uma proposta de intervenção, que é assim, de extrema importância, como a gente vê isso? Não ter noção de quem faz o que no país. Exato. Você tem que saber. Exato. Então, assim, o básico, gente, né? Você tem que dominar ali elementos básicos de como que teu país ele é organizado, é o básico. O ChatGPT ajuda nisso. Isso, você né, perceber as divisões dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Dentro do executivo, saber que existem os ministérios, existem as secretarias, né? Tanto municipais quanto estaduais, e que cada uma tem uma competência, uma responsabilidade específica. E que os 3 poderes ali trabalham com a ideia de um equilíbrio, de uma harmonia, né? Não existe um poder maior do que o outro, não existe um chefe maior do que o outro, mas a ideia é que eles venham a trabalhar de uma forma harmoniosa, né? Eu digo assim, os 3 poderes eles devem atuar semelhante a alguém que vai criar um filho, né? Quando vai criar um filho é necessário existir um acordo com aqueles que são responsáveis por aquela criança em falarem a mesma língua, porque senão a criança fica perdida. O que um diz é diferente do que o outro diz, ela não sabe quem ela vai obedecer. Então, deve existir uma harmonia dentro dessa casa para que as regras sejam muito claras para todo mundo. E você saiba qual que é a função de cada um, o papel de cada um dentro daquele lar ali. Então, assim, né, a ideia da administração pública também. Cada um tem a sua função e aí, na hora da redação, você utilizar corretamente, né? E você dizer... Como os agentes da intervenção. Você dizer que cabe ao município, né? Ao município ampliar o número de vagas para as creches, para que as crianças tenham acesso e as famílias consigam ali trabalhar e ter as suas crianças muito bem cuidadas. Se o prefeito não está cuidando dessa parte, cabe a quem fiscalizar o prefeito? Cabe a quem exigir o prefeito? Cabe aos vereadores, por fazerem parte do legislativo na esfera municipal. Nossa, Então, perfeito, é perfeito. E não só a questão de repertório, mas a questão, né, da proposta de intervenção que você falou é muito interessante. Raíssa, quem que é o campeão de forçação de repertório da tua área? Olha, já que meu colega aqui trouxe, né, o aspecto
contratual, vou falar do grande contratualista Jean-Jacques Rousseau, né? Que a galera adora colocar aí. Esse é que o campeão de homem é citação. bom e a sociedade o corrompe. E, gente, não é que vamos banir Rousseau do Enem, não. Ele é maneiro, mas como eu falei anteriormente, não dá para jogar frases soltas. Você tem que entender principalmente o que é o contratualismo, né? Qual que é a ideia do contratualismo que se opõe ao justnaturalismo. Então, vamos lá. Justnaturalismo é quando a gente acredita que a capacidade de viver em sociedade, ela já vem ali de fábrica do ser humano. Naturalmente, ele vai viver em sociedade. Os contratualistas defendem a tese de que nós éramos seres de natureza, existia um estado de natureza prévio, e em algum momento a gente se reuniu e falou, não, como nós somos aí um bicho que não tem garras, não tem velocidade, não tem pelos para nos proteger, a gente precisa de algo para que a gente sobreviva na selva. E isso é o contrato social. Vamos aqui fazer um acordo. Eu tô aprendendo aqui, que eu não sabia, não. Para poder viver bem em sociedade. E aí nós vamos ter grandes contratualistas como o Rousseau, o Hobbes, o Locke, o Montesquieu, que é quem cria aí os 3 poderes, né? Que a gente estava falando. Então, é legal conhecer esses caras. Mas você precisa entender a ideia que eles defendem para não ficar uma coisa solta. Talvez, ao invés de trazer um homem é bom, a sociedade o corrompe, é trazer a própria ideia de contrato social. O que é um contrato social? Por que nós precisamos segui-los? Quais são os 3 poderes que veio lá do Montesquieu, por exemplo? Então, pensar dessa forma. Como eu disse antes, nós, das ciências humanas, eu vou defender, gente, essa causa. É ciência. E é preciso ter cuidado com todos esses fatos históricos, né? Esse funcionamento institucional, social e como ele se encaixa na nossa redação. Nossa, a gente falou muito de repertório. Isabela, você fica com o quê? Repertório ou estruturas? O aluno tem que dominar repertório, nossa, muito repertório bom, ou uma estrutura boa de redação. Dominar estrutura. Ai, gente, eu acho que dominar a estrutura. Porque se você sai da estrutura, você não escreve um texto dissertativo, argumentativo, sua redação está completamente prejudicada. Né? Você corre o risco, inclusive, de zerar a redação. Então, se ao invés de escrever uma dissertação argumentativa, escreva uma carta aberta, nossa, tá fora. Você tá fora. E eu acredito que mesmo... Um relato, né? Uma experiência pessoal, porque às vezes o tema ele impacta tanto na história de vida da gente, que a gente fica tão impactado com aquilo que a gente acaba fazendo um relato. Isso, mas assim, claro, os 2 são muito importantes. Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu tava vendo enquanto eles estavam discutindo, eu tava lembrando, você com certeza vai ter essa experiência também, Miriam. Você já pegou uma redação que ela é tão cheia de repertório, que ela não discute nada. E assim, só tem repertório. Não é um repertório, não consegue produzir. Isso. E cita vários filósofos, e são vários eventos históricos, e fala assim, meu Deus, é tanta coisa tão pesada a redação, e você não consegue, não tem linha para tudo aquilo. E não tem uma relação de causa e consequência, né? Assim, a gente estava falando ali da proposta de intervenção, vocês estavam falando, e eu estava pensando, a proposta de intervenção, para mim, é a parte mais fácil da redação, porque ela tem uma formulinha, né? Você tem que ter isso, aquilo, quem que vai fazer, como que vai fazer, um detalhamento, é uma fórmula. E os alunos ainda têm uma dificuldade justamente porque eles não têm noção aqui, como o Stefânio disse, de quem que vai fazer o quê, quem que vai agir, detalhar como que isso é feito. Exatamente. Então, assim, mas eu entendo que também é uma falta de vivência, né? Quando a gente é mais adolescente, a gente não tem muito essa vivência burocrática. Imagina, você tem que apresentar uma proposta de uma solução para o país de coisas que você é um adolescente de 17 anos. Poxa, vou arrumar uma solução que nem político deu conta para resolver. Eu vou ter que resolver, é bem complicado. Eu falo para eles assim, gente, vamos sonhar, né? Gostaria de sonhar na proposta de intervenção. Acho que por esse motivo, a importância, né, de você acompanhar os jornais, né? Por mais desafiador que às vezes possa ser, né? Não vai te entreter ali, mas assistir o jornal, acho que é importante, porque sempre está falando de política, de economia, né? Por mais que a gente não aprecie muito ficar estudando sobre isso, né? Parte dos brasileiros não apreciam, mas para uma prova que não está desconectado com o que está acontecendo
né, no mundo, no Brasil, é importante você acompanhar, né? Vamos lá, eu não vou conseguir assistir todos os jornais, né? Eu não vou conseguir ler todas as revistas, mas acompanhe um podcast, né? Sempre É, falo tipo isso. aqui, ó, tá, lá, Acompanhe. tá limpando a casa, coloca um podcast. Isso, acompanhe um tá no podcast, porque ônibus, No caminho para a escola. ele vai falar, né? O Senado, a Câmara dos Deputados, o governador, o prefeito, você já vai se familiarizando com Sim. os personagens políticos, né, que envolvem a administração pública. Uhum. E aí você se familiarizando, isso se torna um pouco mais fácil de compreender as coisas, justamente porque não tem a vivência, né? Foi pontuado pela Isabela. De fato, não tem essa vivência. E aí é necessário fazer esse esforço, né? Porque o Enem vai exigir, de fato, isso do estudante, do candidato. Inclusive, tem podcasts que fazem um resuminho das notícias do dia. No TikTok De tem sim. bastante. Eu gente, acho que não sabia tem disso. um podcast, eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou falar para a equipe colocar na descrição do vídeo, se sim. possível, que faz um resuminho ali de 10 minutos das principais notícias do dia. É sempre toda noite. Então, você acorda de manhã no outro dia, vai para a escola ouvindo, já dá um se E liga aquela já. notícia que chamar um pouco mais a atenção, você aprofunda na pesquisa, pesquisa, isso. É né? verdade. Pegando um gancho nisso, pra gente encerrar esse bloco, gente, o que vocês apostariam? Gente, eu tenho aversão a essa questão. O que você acha que vai ser o tema da redação? Eu tenho aversão a isso. Mas o que vocês viram bastante esse ano, assim, alguma coisa, assim, olha, gente, dá uma olhadinha sobre tal coisa. Eu quero falar, primeiro, sobre a questão, saiu uma pesquisa muito interessante sobre o número de meninas grávidas no país. Acho que é uma coisa, assim, que precisa de conscientização, a gente precisa falar sobre, eu aposto nesse aí. E aí, o que vocês, palpite de todos? Ai, você primeiro. Então, eu acho que essa questão das bets é bem interessante, porque é algo que tem afetado consideravelmente nosso contexto. O uso de IA também tem sido uma controvérsia bem grande, né? Não só no país, mas no mundo. E também um pouco nessa questão da IA, mas da tecnologia no geral, o uso de dados, né? Para usar qualquer coisa, a gente aceita os termos e condições que a gente autoriza o uso dos nossos dados. E aconteceu um evento muito louco lá em São Paulo, que eu acho que vocês viram, que uma empresa estava pagando uma quantidade em dinheiro para as pessoas terem a íris fotografada. Nossa. Para esse também, essa captura de dados. Então, isso vem, né, no caso, para a filosofia, uma área chamada bioética, que é quando a gente pensa o que é certo ou errado acerca da manipulação da vida. Então, é muito interessante. Além disso, só voltando um pouquinho no que você estava falando antes sobre estrutura ou repertório, eu gosto de fazer analogia assim para os meninos. A redação é uma casa. E a estrutura é o alicerce, né? A construção em si. Então, esse é o mais importante. O repertório são os adornos, a cor que você vai pintar essa casa, qual vai ser a decoração. E, de fato, se você colocar um monte de decoração, mas não tiver uma parede sólida, não vai dar muito certo, né? Então, é isso. Tem dois assuntos, assim, que eu acho que me impactaram muito esse ano. Um é a questão dos crimes cometidos por menores de idade nas comunidades do Discord, né? Não que o Discord seja uma comunidade horrível, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas essas pessoas que estão ali cooptando crianças que são um pouco mais explosivas, levando para essas comunidades e cometendo crimes, inclusive na minha cidade, Rondonópolis, em que eu moro, um adolescente de 15 anos foi preso, assim, numa operação da Polícia Federal. E eu acho que esse assunto é um assunto que me impactou muito. E uma outra coisa que eu acho que pode cair é a questão do meio ambiente na perspectiva social, que a gente tem chamado de racismo ambiental, né? É algo como as pessoas que estão ali mais vulneráveis são também aquelas que estão mais vulneráveis no meio ambiente, estão mais suscetíveis a desastres, e assim, eu acho que o meio ambiente tá perigando cair, porque, gente, é só sair ali para fora e a gente vê esse clima gostoso, né? E esse ano tem COP30 aqui no Exatamente, Brasil, temos COP30, então eu acredito, esses foram os dois assuntos que me chamaram bastante atenção. O meu, eu vou pro lado das bets, né? Nossa, passa forte. Porque, né, teve a CPI das bets, né?
tem chamado muita atenção sobre as pessoas que estão... A gente vai, pode ter certeza que conversando com um amigo ou outro, a gente vai encontrar uma pessoa que passou ou está passando por uma situação complicada por conta de jogos nas casas de apostas, né? Elas têm inundado bastante como falou, né, sou São Paulino, então eu acompanho futebol. Meu time é patrocinado por uma casa de apostas. Na verdade, grande parte dos clubes são patrocinados por elas, né? O Campeonato Brasileiro recebe o nome de uma dessas casas de apostas. Então, e nós temos muitas pessoas... Os sites de apostas tornaram-se os sites mais acessados no mundo. Nossa. No mundo. Então, assim, e obviamente o Brasil também. E o Brasil tem um cenário perfeito para as casas de apostas. A busca de um enriquecimento rápido, a população em situação de vulnerabilidade, né? E a paixão pelo futebol. É verdade. Então, é o casamento perfeito. Tem até um estudo que fala sobre isso. Por que que aqui explodiu tanto? Porque aqui tem um casamento entre essas características. Enfim, e os impactos que ela tem causado na vida das pessoas, né? Então, acho que seria bem pertinente a abordagem do assunto. Muito interessante. Gente, vamos encerrar agora esse primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre ciências humanas. O que a gente faz com um monte de texto? Eu já estou cansado de 45 questões, uma redação e ainda tem muito texto por aí. Até o próximo episódio, fica aí com a gente. Até o próximo episódio? Não, gente. Até daqui a pouquinho. Fica aí com a gente. Voltamos então aqui, gente, que o nosso bate-papo gostoso. Nossa, mas como rendeu, né, gente, esse primeiro bloco. Ó, nesse bloco nós vamos falar então sobre ciências humanas. Eu, particularmente, quando eu pego essa prova de ciências humanas, eu sempre falo assim, meu Deus do céu, o que é geografia? O que é história? Onde está filosofia, sociologia? É uma prova tão bem... se cruza tanto ali, né, que a gente conhece como disciplina, que às vezes a gente fica assim, meu Deus, para onde eu vou? E outra coisa, você está vindo de uma prova com 45 questões, com textos enormes, de linguagens, fora uma redação. Gente, e aí, o que faz com uma prova com tanto texto? Como que eu, por exemplo, eu saio de uma prova com tantas questões, né, lendo tantos textos? Como que começa a prova de humanas agora? Qual que é a dica? Bom, a prova do Enem, ela é uma prova muito extensa, né? Ela é uma prova longa. E é necessário que o estudante, o candidato, ele já seja consciente disso e que ele se prepare para isso. Deixar para fazer 90 questões, deixar para experimentar 90 questões e fazer uma redação no dia em que aquilo ali vale a sua vaga, é um equívoco muito grande. Então, você tem que estar... Como é uma maratona, você precisa estar preparado para maratonar. Treinar, né? Aí vem o treino, né? Vem o treino. Se você não tem o hábito da leitura, porque é uma prova que exige muita leitura, né? Se você não tem o hábito de ficar 50 minutos, 1 hora, sem tocar no celular, você precisa se habituar a isso, porque você não vai poder tocar nele, né? Então, o que eu digo inicialmente você precisa treinar para esse momento, porque é uma prova extensa, com a duração de 5 horas e 30 minutos, no qual você vai ficar ali sentado numa posição e você precisa estabelecer as estratégias, né? A Raíssa vai comentar sobre isso, estabelecer algumas estratégias que são importantes, mas a estratégia inicial que eu comumente abordo você tem que estar preparado para fazer uma prova extensa e que exige de você, nesse primeiro dia, muita leitura. Nossa. E aí, Raíssa? Então, eu sempre falo para os meus amores que eu sempre faço analogia com a academia, né? Porque, assim, eu particularmente sofro para ir para academia, né? Tem que levantar, se propor aquilo, chegar lá, você vai puxar peso, vai doer, vai ser chato. Mas, num momento futuro, quando eu precisar puxar um peso de uma vez, eu vou conseguir. Se eu ficar sedentária aqui um tempão sem fazer nada e do nada eu precisar puxar peso,
não vou conseguir fazer aquilo que eu me proponho. Mesma coisa, habilidade escrita para redação e a leitura para a prova como um todo. Você precisa se preparar. Então, eu sei, gente, que é um processo. Assim como ir para academia, demanda você se propor a isso, né? Você, de fato, estabelecer os desafios e a cada dia ir fazendo. Então, lê um textinho curto, pega um livro e se põe o desafio, vou ler 2 páginas, mas o mais importante, que era a estratégia que, inclusive, eu utilizei e ainda utilizo, porque eu ainda faço muitas provas, Enem todo ano, é pegar as provas anteriores e ir resolvendo. Se habituar com esse tanto de questões. A prova do Enem, para além do conteúdo, ela é estratégia. É você se conhecer, saber como você reage, porque sim, dá tédio, você se sente mal ali de ter que ficar sentado sem o celular, como o professor falou. Então, assim, saiba o que é bom você comer na hora, né? O lanchinho que você vai levar, que te faz bem, que te dá energia, né? Saiba quando ali você pedir para ir no banheiro, jogar uma água no rosto para voltar a sua atenção. Então, se conheça e pratique, é a dica que eu dou. Isabela, o que o povo reclama? Por exemplo, assim, você vê assim, aluno reclamando, sai da prova como? Reclamando do que dessa prova aí de ciências humanas, de redação, Texto. linguagem? Textos longos, muito longo. Quando cheguei na questão, já não lembrava mais o que estava no texto. Eles falam muito disso. Uma coisa que eu falo para os meninos é lerem o comando primeiro, porque daí quando você vai no texto, pelo menos na prova de linguagem, você já vai procurando o que o comando está pedindo de você. Essa é uma dica que eu dou. E a Raíssa falando ali, o Enem é uma prova de resistência, né? Resistência física, mental. Gente, você tá com o espírito preparado. Não, sem brincadeira. Assim, eu tive uma experiência com o Enem há alguns anos atrás, que eu falei, não vou mais ser professora, vou ser arquiteta. Aí prestei vestibular, não, prestei o Enem para arquitetura aqui na UFMT, passei, só que assim, gente, me deu nervoso na hora da prova. E olha que eu sou professora há quanto tempo, né? Tinha me preparado, estava resolvendo questões. Então, realmente, você precisa saber como você vai, de fato, reagir ao Enem. Então, e uma coisa que eu quero falar. Gente, simulados são muito importantes, né? A gente vai agora ter aí o segundo simulado do pré-ENEM. E é muito importante que vocês façam. Porque o simulado te dá a perspectiva de como vai ser a sua prova. Eu brinco lá no pré-ENEM em Rondonópolis, né, no dia do primeiro simulado, quando chegou o aluno atrasado, eu falei, ei, o portão do Enem já tinha batido na sua cara, você já teria virado meme. Vai virar meme? Então, treina até a sua responsabilidade de chegar no horário. Documento, caneta preta. Documento, pensar nos imprevistos, né? Porque são N possibilidades, né? Que podem te acontecer. Então, assim, é importante fazer os simulados. Gente, quem está se preparando, de fato, está fazendo simulados. Então, não perca o nosso simulado. Queremos todo mundo lá, hein? Todo bora, mundo bora, lá. bora. É muito importante mesmo. Ô, Raíssa, como que é a sua prova de filosofia? Minha prova? A sua prova de filosofia, sua prova de sociologia, como que é? E outra, é uma curiosidade minha, tem como você perceber, essa aqui é questão de sociologia, essa aqui é filosofia, vem na sequência ou tá tudo meio embolado ali, gente? Tudo embolado, é bem interdisciplinar a prova de humanas, né? Porque realmente as disciplinas são como ferramentas dessa grande ciência, que é as ciências humanas, e por isso que elas estão interligadas. Nós somos professores, a gente consegue ver ali, essa questão tá mais aqui para filosofia, tá mais para sociologia, tá mais para história, mas geralmente costuma ter ali 2 ou 3 disciplinas numa mesma questão até. Por isso que é importante, né? A gente tem ali a BNCC, que fala sempre, né, das habilidades, das competências, né, que os estudantes devem desenvolver ao longo do ensino médio. E o Enem, ele coloca justamente isso em prova, de você conseguir pegar conteúdos diferentes e ter a habilidade de relacioná-los e a competência de solucionar problemas através disso. Então, isso também vai ser testado na redação, porque daí você pegar esse repertório, articular, construir uma boa redação, né? Então, isso também está ali nas questões, só que você tem o conteúdo já ali, muito raramente você vai ter que lembrar um conteúdo decorado. O conteúdo tá ali. A parada é você conseguir solucionar aquele problema que a questão está te dando a partir daquele conteúdo. Por isso, novamente, é muito importante o treino, porque essas habilidades e competências a gente só desenvolve a partir do treino mesmo, né? E se preparando para isso.
E aí, gente, a pergunta também quero fazer o seguinte, sobre essa prova, por exemplo, de história, muita decoreba de data? Como que funciona a prova de história? Então, a ideia de decorar as datas, né, a gente É bom. tem que superar. É fazer, nossa, tá ótimo, vamos Não, decorar a data. não, tem que superar. Ela vai trabalhar de uma forma contextualizada, vai trabalhar com as outras áreas, né, com a filosofia, com a sociologia, com atualidades, com geografia. Por isso que é muito comum, é muito comum. Todo ano eu ouço isso. Ah, não caiu nenhuma questão de história. Ah, não Nossa, tinha. sério? Sim. Ah, Stefânia, não É teve igual uma eu de questão de gramática, eu escuto história. isso. Aí eu falo, como não? Olhando, eu identifiquei 12, 15 questões, como não caiu? Ah, não tinha nenhuma. Vamos lá, vou mostrar para você. Uhum. Aí a gente vai e mostra. Porque eles estão esperando. Aí a outra coisa que você vai diagnosticando. Quando eu vou montar a prova com meus alunos, eles preferem as questões conteudistas. Uhum. Por quê? Porque ele quer decorar. É mais fácil também. Isso, ele mais quer fácil. decorar, e aí na conteudista ele vai lá se ele sabe o assunto, como você foi lá e disse para ele qual é o tema da prova, ele estuda, aí ele decora, ele quer fazer aquela prova e ele vai sair bem. Quando você joga as questões de interpretação e que fazem parte daquela temática, ele já tem dificuldade. Essa é a briga lá em casa. Eu tenho uma minha filha mais velha, ela tá no 8º ano, e Mas já, Stefan. já, querida, já. Tem uma que vai fazer 14 e tem uma que vai fazer 6 meses. Caramba. Nossa. E entre essas duas tem uma que fez 8. Meu Enfim. Parabéns, pessoal, para todo mundo entrar na Todas as adolescência, vai ser etapas. ótimo. Pois é. Exatamente, todas as etapas. E aí, o que eu estava dizendo? Os estudantes, eles não estão habituados ou não querem trabalhar com as questões de interpretação. Então, Uhum. porque parece ser mais cômodo saber aquele conteúdo, decorar aquele conteúdo e vai embora. E não é assim, né? As disciplinas estão ali interligadas. Em um momento ou outro você percebe um conteúdo um pouco mais separadinho, que não está dialogando com as outras áreas, mas não é a regra. Outro ponto, né? Como foi falado pela Isabela. Olhar para o comando da questão. Tem que olhar para o comando da questão. Para quem não sabe, a questão ela é estruturada com texto, um comando e as alternativas, não é isso? E o comando ele vai dizer para você o que é que ele quer. O que ele quer. E você pode perceber que em ciências humanas, na sua grande maioria, ele vai dizer a partir do texto, a partir da leitura do texto, nesse trecho, com essa imagem, ou seja, aquele texto e aquela imagem, ela não está ali para cansar você, ela está ali para instruir você. Então, se ele está colocando no comando a partir do texto, por mais que entre as alternativas você encontre uma afirmativa que faça sentido, você precisa perguntar: ela está no texto? Eu encontro essa afirmativa ela tem respaldo no texto, porque é o que a gente vai chamar ali de distrator, que vai ser aquela alternativa que pode te confundir. Então, é olhar a partir do texto. Então, em história, você precisa entender o contexto que está se passando e explorar as informações que há naquela questão. E aí entra a questão de procedimento de leitura, né, Isabela, que é muito importante. Nós, em língua portuguesa, a gente trabalha muito, fala muito sobre isso. Gente, procedimento de leitura. Quando a gente está muito cansado de uma prova muito extensa, cara, você tem que fazer exatamente isso. É pegar elementos dentro do texto. Será que não são vozes da minha canseira que estão me levando a interpretar algo que não está no texto, né? Porque às vezes está muito cansado. Ou se é um tema que você já escutou, um assunto que você já escutou, e aí você começa lá a achar elementos no texto, a sua voz da sua cabeça, você vai lá, porque é interessante que é assim, o Enem ele não trabalha com alternativa 100% errada. Você olha assim, aquela isso, é aquela que é mais próxima, que está mais completa. Exato. Porque você não tem uma prova que você olha assim e fala, nossa, isso aqui é uma afirmação totalmente descabida, não todas têm muito a ver. E aí entra a questão do procedimento de leitura. Você tem que um trabalho. Gente, eu falo que a prova do primeiro dia é um trabalho de corpo a corpo com o texto. É um trabalho de corpo a corpo. Sim. E aí também tem a importância do treino, porque
Porque quando a gente pensa em analisar a questão e o texto, a gente tem que também pensar que tem pouco tempo para isso, né? Então, assim, a gente não tem 5 minutos para cada questão. Não. Então, a gente tem que ter realmente esse treino, né, com a leitura. É a questão de você voltar para o enunciado, sempre parta do enunciado e vá para o texto, enunciado e texto, né? Uma coisa que o Stefânio falou ali, que eu me lembrei, ele falou assim, que hoje em dia o adolescente, ele quer decorar, né? E eu acho que isso é muito um sintoma do nosso tempo, porque, não é nem deles, do nosso também, Sim, né? sim. Porque a gente tem tudo muito rápido, né? Eu vou no YouTube, tem hora que eu quero pegar o vídeo e colocar no 1,5, né? Se um filme tá muito lento, a cena tá demorando a acontecer, você fica tentado a passar. E aí, uma coisa que eu falo muito nas aulas de redação é não tem opinião miojo. O que é a opinião miojo? 3 minutinhos, tá pronto. Não existe isso. Não existe opinião, ponto de vista que você consiga formar em 3 minutos. Então, por isso que a gente fala também da importância de ler a respeito dos temas e se aprofundar um pouco mais, né? Porque 3 minutinhos, 1 minuto e meio de TikTok não vai te dar uma argumentação, não vai te dar, né? Não vai firmar na sua cabeça aquilo. E você corre o risco, inclusive, de se contradizer, se for repetir. Na verdade, eu falo sempre assim, que o TikTok ele é interessante, e eu uso, tá, gente? Você usa eu também TikTok? uso, também Tem uso. cara que você não usa TikTok. Não, uso. Tem meus vídeos lá também, produzo por lá também. Olha que chique. Sim. Não, é interessante. É interessante porque eu acho que o TikTok ele é interessante, o Instagram também é interessante para isso, para te dar assim, fazer você pensar sobre coisas que até então você não tinha pensado. Nossa, olha que tema interessante isso aqui. Você vai lá e se aprofundar sobre aquilo. E às vezes até como uma retomada de conteúdo, né? Por exemplo, assim, eu já estudei bastante sobre esse conteúdo, eu só quero fechar minha linha de raciocínio. Às vezes um videozinho TikTok é bom para isso. Ele só fecha o conteúdo que você estava estudando por horas, né? E aí a gente até pegando um gancho sobre essas questões de consumir aí muitas redes sociais, qual que é a importância, por exemplo, da atualidades, né? Do que está acontecendo à nossa volta na prova de vocês de humanas? Então, é fundamental justamente porque o tema da redação sempre vai estar relacionado ao nosso país, ao nosso contexto. Então, é importantíssimo que a gente conheça o contexto que a gente está inserido, né? Então, sempre serão desafios que a gente vivencia. E é muito interessante conhecer o conceito de políticas públicas, por exemplo, né? Que são ações políticas que visam resolver desafios e problemáticas que a nossa sociedade vive. Então, você precisa conhecer quais são esses desafios para você pensar, inclusive, políticas públicas. Eu, particularmente, acho uma estratégia interessante na proposta de intervenção, por exemplo. E aí, o que seria uma política pública? Nós aqui estamos numa política pública, né? O Pré-ENEM Digital é uma política pública do Estado do Mato Grosso, visando qual o desafio? Os nossos alunos da rede estadual entrarem nas universidades federais e estaduais do nosso país, né? Então, olha que maneiro. Você precisa conhecer o seu contexto. E isso a gente faz, né? Assistindo jornal, ouvindo um podcast, lendo alguma coisa sobre isso. E aí a gente vai descobrindo as estratégias para consumir esse conteúdo de uma forma mais tranquila. O TikTok, as redes sociais, é a forma mais, como que eu posso dizer, consumível disso. É feito para ser fácil. Só que tem a questão neurológica, neuroplástica. O nosso cérebro, ele tem mecanismo, ele vai por caminhos, ele vai descobrindo caminhos para chegar mais rápido a um objetivo. Quando a gente usa as redes sociais, a gente acostuma o nosso cérebro a ir por um caminho bem rápido. Ele não precisa fazer muitas relações, interpretação de texto, né? Passar por um determinado cansaço para chegar àquele objetivo. Mas aí, no dia da prova do Enem, você tem muitos desafios, porque você tem 90 questões para você interpretar, para você relacionar com vários assuntos diferentes, você tem que escrever, você tem que criar um ponto de vista que não acontece em 3 minutos. Na verdade, você fazer várias coisas que você não faz. Exatamente. Você vai fazer 5 horas, 5 horas e meia, né, de prova no primeiro dia. Poxa, você não dá conta de assistir, às vezes, a uma aula de história, de fofocas fofocas de velhariza, não dá conta de escutar 15 minutos de aula, ai meu Deus, que insuportável. Pô, você vai ficar 5 horas e meia. Não, 5 horas e meia, eu não maratono uma série 5 horas e meia, nem a pau.
Não tem no meu tem que levar corpo. crochê. E tenho que levar meu crochê, justamente, para poder conseguir me concentrar. Então, assim, o corpo também tem essa resistência, né? Sim, Assim, de querer se movimentar, de se cansar. Então, treino, gente. Por isso que é importante ensinar o seu cérebro a fazer esse caminho já com antecedência. Que aí não vai ser tão tortuoso na hora ali da prova. Ele já vai saber para onde ir. Fale, Stefania. Posso contribuir um pouquinho? Muito. Né, o ponto que a Raíssa aborda, atualidades importantes ali na produção textual e também as próprias questões, né? Uma coisa que o estudante precisa ter claro é que você não vai ter uma questão específica sobre uma determinada notícia. Ele não vai perguntar ali especificamente ou sobre um determinado fato em que ele vai falar, ele queira de você uma informação de uma reportagem que fala sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Atualidades dentro da prova de ciências humanas, ela serve como um pano de fundo para outras áreas, para a história, para a filosofia, para a sociologia, para a geografia. A atualidades, ela está envolvida nos grandes temas: questão indígena, guerras, cidadania, democracia. Ela pode utilizar uma determinada notícia como pano de fundo. Ela vai falar sobre o atrito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Mas ela vai remeter de onde que vem esse atrito entre essas duas Coreias, né? Qual é a origem delas? Então, atualidades é nesse sentido. Outra coisa, a prova do Enem, ela é elaborada com um certo tempo de antecedência, que a gente está falando de uma prova que ela é a mesma prova aplicada no Brasil inteiro, e o Brasil é um país de extensão continental. Então, a logística para que isso seja feito é gigantesco, né? O investimento, né, a gente está falando esse ano de aproximadamente quase 4 milhões e 500 mil candidatos. Vendo, então, é muita gente em espaços assim que, né, a gente não conhece o nosso país. Então, ele é muito grande. Então, a ideia, essa prova, ela é elaborada com muita antecedência. Então, vamos supor, algo que ocorra daqui por diante, né? Uma notícia que venha acontecer, algo que venha acontecer. Estoura uma guerra agora, dos próximos dias. Isso não vai cair, porque não tem A prova já foi feita, inclusive, a prova já está feita, gente. Isso, a prova já está elaborada. Acho que em junho já né? tá. Exato. No mais tardar ali, meados do ano em que vai acontecer a prova. Isso quer dizer que, por exemplo, você não vai continuar atento às notícias? Não, você vai estar atento, porque aquela notícia pode ser uma consequência de um assunto que é uma continuidade de uma temática que já está sendo trabalhada. Sim. Como eu já disse, questão indígena, guerra, cidadania, democracia, enfim. Né? É porque a gente tem a impressão, às vezes, que história e filosofia são coisas assim, velharias. Né? Você olha para a cara do professor de história, você encontra, olha é um museu, a pirâmide do Egito na cara, porque parece que é isso. Filosofia só vê a cara aqueles bustos da Grécia, né? Então, assim, o aluno acho que tem muita dificuldade de entender, peraí, mas então história e filosofia não caem na prova. Eu acho que cai assim, sempre assim. É um pezinho aqui, um pezinho lá, um pezinho aqui, um pezinho lá. Teve até uma questão, não vou me lembrar agora exatamente qual foi a edição, mas ela é recente. Ela fala sobre K-pop, que é a música coreana. A música coreana. Ela cita K-pop e fala de alto-falantes que estavam na fronteira ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas era uma questão que não queria saber sobre a questão especificamente musical. Queria saber qual é a origem daquele conflito, que até alto-falante estava sendo disputado entre as duas Coreias. Qual era o alto-falante mais alto em questão de som e mais alto em altura, literalmente, né? Fisicamente falando. Então, assim, de onde que vem essa origem? De onde que vem esse conflito? Aí você vai remeter ao conhecimento da geografia e da história, que vai falar sobre a Guerra Fria. Uma coisa que você falando aí dos professores de história, de filosofia, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando a gente vai trabalhar algum movimento literário, eu falo para eles, vocês às vezes têm a impressão de que esse povo que escreveu isso era velho. Não, gente. Os autores românticos, eles morreram, a maioria antes dos 24. Eram jovens, eram vocês aqui. A meta era morrer. A meta era morrer, exatamente. Era morrer, gente. De tuberculose, se possível. Isso, se possível, de tuberculose, que era romântico. Mas assim, eu falo para eles, por exemplo, acho que a Moreninha, o autor escreveu com 18 anos, era um menino, né? Era uma criança. Então, assim,
eram vocês escrevendo, eram vocês entrando no teatro municipal, tudo rasgado, né, de pé no chão, eram jovens, né? A gente tem muito isso, porque eu lembro quando eu era adulta, eu tinha um preconceito horroroso com tudo que o professor falava, para mim era chato. Mas não era a juventude que também foi construindo as grandes revoluções, a juventude se envolveu também, né? É legal a gente pensar isso. E é interessante, assim, quando a gente fala em filosofia e história, na parte de literatura, na prova de linguagens, a gente vê muito na parte de artes, que vai aparecer muita filosofia e história, de modo muito pesado, inclusive, que os alunos ainda até carecem de informação de história para dar conta eu, particularmente, de linguagens, eu acho que literatura são as questões mais difíceis que tem. É insano as provas e tudo com uma questão de contextualização histórica absurda. Sim. E o aluno, ele não domina, né? E a literatura ainda tem uma coisa a mais, né? Que é aquela questão da vivência, né? Você é um adolescente de 17 anos, você tem uma vivência para ler uma Cora Coralina e se identificar com aquilo, é difícil, né? E aí tem a questão da linguagem poética e a questão do contexto também. Então, é bastante habilidade ali envolvida, né? Deixa eu te perguntar, pode utilizar uma questão de filosofia, de história e de geografia na redação? A cara dela. Adoro. Ai, gente, esse tema é polêmico, né? Se você usar uma informação da prova, do caderno de provas, se você copiar um trecho do que está lá, ele vai ser desconsiderado das linhas escritas, né? Então, você escreveu uma redação de 10 linhas e 3 você copiou do caderno de redação. Gente, isso é muito importante. De qualquer questão da prova, de filosofia, de história, de geografia, se você colocou na sua redação, o corretor ele vai descontar ponto. E vai descontar, inclusive, aquelas linhas que foram escritas vão ser tiradas, vão ser desconsideradas. Isso é muito sério, muito grave. Isso acontece muito, né? Ai, professora, tinha uma questão perfeita no caderno de provas. Na prova passada, tinha uma da Simone de Beauvoir, na prova passada, 2 provas atrás. Que foi sobre a questão da mulher. Sim, eles utilizaram a questão da Simone de Beauvoir, colocaram na redação. Então, assim, é muito complicado isso. Porque o que acontece, assim, quando você vai escrever uma redação, o corretor, as melhores notas são daqueles que vão trazer repertórios que não estão nos textos de apoio. Posso usar alguma coisa do texto de apoio? Pode, não é proibido, mas saiba que se você só usar o texto de apoio, você não estará entre as melhores notas. Você não estará entre os 900 mais. E assim como o texto de apoio, né? Usar o texto de apoio não é considerado um repertório original, usar as questões também não vai ser considerado original. Então, o que se espera? Que você saiba algo para além do que está ali. E na prova também, né? Então, gente, vamos... Que você é uma pessoa informada. Vamos fazer um brainstorm aí, vamos pensar em alguma coisa além. Então, é interessante assim. Então, a prova de humanas, então, ela sempre tem um pezinho. Se eu vou falar uma questão histórica, eu vou remeter a alguma questão contemporânea. Então, eu sempre falo assim, prova de filosofia é a mesma coisa, sociologia é a mesma coisa. Quais temas que vocês viram? Vamos colocar aí de metade de 2024. Vamos colocar 2024 para cá, até julho, que vocês falam assim, nossa, essas efemérides, esses acontecimentos que vocês destacariam. Para o aluno ficar atento, dar uma lida. E aí, Raíssa, o que você sugere? Olha, eu vou deixar os acontecimentos para o professor de história, mas eu vou trazer aqui, dentro da filosofia, o que é interessante, que alguns autores que eles podem dar uma estudada, que são sempre interessantes para contextualizar assuntos atuais. Primeiramente, nosso querido amado Platão, que é o verbo to be aí da filosofia, né? Platão, ele sempre aparece na prova e é muito interessante porque a gente pode utilizar bastante ele, porque ele vai problematizar a opinião, né, a doxa, em contraposição a um conhecimento verdadeiro, a episteme. Temos ali o mito da caverna, que fala sobre questionar as próprias opiniões ou aquilo que lhe é dado, que dá para a gente pensar hoje os algoritmos, dá para a gente pensar hoje a IA, então dá para fazer vários paralelos legais. Também acho interessante, galerinha, dar uma pesquisada sobre indústria cultural, né, Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, justamente por aquilo que a gente falou antes, né, das músicas, a cultura pop em si, e o quanto que ela influencia o nosso comportamento. O que mais? Michel Foucault,
E Hannah Arendt também apareceram nas últimas Sim. provas com bastante força. Eu acho que são autores interessantes. O Foucault ele vai falar das instituições de controle que moldam a sociedade. A Hannah Arendt vai falar do nosso posicionamento político, banalização do mal. Todos esses são assuntos que eu acho que vale a pena. São autores que dá para a gente pensar muito a nossa atualidade. Sim. Ó, eu vou utilizar um pouquinho da minha cola aqui. Até eu vou É utilizar uma essa cola cola depois, viu? muito tecnológica. Você vai ter que eu vou- compartilhar com a gente. Muito eu tecnológica. vou usar da minha cola aqui, mas ó, uma que é uma efeméride importante. Para quem não sabe o que é uma efeméride, é quando você tem um aniversário redondo de um determinado evento, personagem, né? Então, vamos lá. 200 anos da nossa primeira Constituição. A primeira Constituição que nós tivemos foi de 1824. Então, ano passado ela completou o seu bicentenário, né? Então, é uma data importante, vai falar sobre a questão da Constituição. Nós tivemos ao longo da nossa história em torno de 8 constituições, tá? Se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, eles têm a mesma até hoje, né? Então, dependendo do país, você tem mais ou menos constituições. Uma outra efeméride que é interessante fala sobre a ditadura, antes da ditadura militar, os 70 anos da morte de Getúlio Vargas, né? Vargas comete o seu suicídio 24 de agosto de 54. Então, ano passado completou 70 anos. Vargas é um personagem muito frequente nas questões de história. Então, vale a pena ficar atento a Getúlio Vargas. Posso falar mais? Lógico, Posso? por favor, tô até anotando, né? A gente aqui passando. 60 anos do início da ditadura militar no Brasil, né? O golpe foi dado dia 31 de março, 1º de abril de 1964. Então, já é outra data importante também, 60 anos. Já aqui para o lado de 2025, né? Eu separei aqui, por exemplo, tem um que não é especificamente brasileiro, mas, por exemplo, esse ano completam 20 anos do YouTube, Nossa, grande gente, virada, interessante. né? né? Legal. 20 anos do YouTube. Então, assim, um recurso, uma plataforma mundialmente utilizada, né? Então, que revoluciona, né? Ela dá acesso, né, a diversos indivíduos para poder fazer as suas próprias produções através dela, né? Então, os 20 anos do YouTube. Democratização de Isso. produção De cultural. acesso. Perfeito. 40 anos do fim da ditadura militar, né? Nós tivemos o fim da ditadura em 1985. E deixa eu ver aqui uma outra. Essa também mundial importante. Inclusive, teve agora, né, a Assembleia da ONU. Os 80 anos da criação da ONU. Os 80 anos da criação. Eu achei interessante. Ela foi criada no final ali da Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, é um momento em que, de fato, foi criada com o intuito, né, com o objetivo de tentar amenizar os conflitos ou os problemas que a humanidade passa, como a fome, né, a questão da educação, né? A gente percebe que em algumas situações ela não consegue resolver os problemas, muito embora ela se posiciona. Algumas guerras que acabam acontecendo, ela vai se posicionar, mas a gente percebe que em algumas delas ela não consegue, de fato, estabelecer ali a sua vontade, mas ela não deixa de se manifestar quanto ao seu posicionamento. Tá? Então, a criação da ONU, 80 anos, completando em 2025. Nossa. Você, estudante do pré-ENEM, eu quero saber se você anotou. Você que está no ônibus agora, indo para a escola ou voltando da escola, sabe que você está anotando tudo isso? Porque, gente, que é muita dica boa. E assim, e o bom é que vai dando uma paz no coração, assim, nossa, eu já sei o que eu vou encontrar, né? Ó, no próximo bloco, então, nós vamos falar sobre várias coisas, vamos juntar tudo, é tudo junto e misturado no próximo bloco. Nós vamos falar, então, de linguagens com humanos, um pouquinho de mídias e aí várias dicas para o grande dia da sua prova. Fica com a gente, até mais, gente. Voltando então aqui, gente, para o nosso podcast. Você está com o caderninho cheio já? Eu espero que você já esteja aí com muitas dicas. Tem muita coisa boa. Ó, nós vamos então encerrar nesse bloco aqui a nossa conversa, mas vai ter muita dica que são dicas imprescindíveis para que você faça uma boa prova. E aí eu queria falar para você o seguinte, a gente não comentou um pouco sobre a prova de linguagens, que é uma prova que eu tenho um pouco de bode, porque todo mundo fala que é uma prova só de interpretação de texto.
E eu, como professora de gramática, de língua portuguesa, eu fico um pouco chateada porque é uma prova muito técnica. Eu vou pedir, então, para o Edu abrir na tela aqui para a gente misturar, então, um pouquinho de ciências humanas, vamos misturar com redação e com a prova de linguagens. A prova de linguagens, então, gente, ela é, fora as questões, 5 questões de língua moderna, nós temos mais coisa aí, tá? E aí é muito interessante a gente falar sobre ciências humanas dentro da prova de linguagens. Muito interessante falar sobre isso. Então, Isabela, o que nós temos nessa prova de linguagens aí? A primeira coisa que a gente tem que falar, acho que é interessante, que quando a gente pega esses mapeamentos de conteúdos da prova de linguagens, que todas as áreas têm, o pessoal sempre coloca como interpretação de texto. Ah, tá lá. Figuras de linguagem, né? Clássica. Figuras de linguagem, variação linguística, gramática, concordância verbal e o resto interpretação de texto. Gente, é uma prova muito técnica, tá? Então, nós temos o quê? Artes. O que mais que nós temos aí, Isabela? Tem a questão nas artes, a gente tem a questão tanto das artes plásticas, quanto a questão da linguagem corporal, né, que também mescla ali um pouco de educação física, tá, gente? Tem educação física na prova de linguagens, e a gente tem também um assunto que eu acho que é bem importante, recorrente na prova de linguagens, é a questão do gênero textual e o propósito sociocomunicativo, né? Então, conhecer o para quê dos textos, né? Que é uma habilidade muito importante aí, que vai permear uma boa parte da prova e que, inclusive, nós estamos carentes, né? Como sociedade. Entender o para quê daquele texto, né? A quem ele se direciona, para que ele foi feito. Eu acho que essa aí é a grande habilidade, assim. Dominar gêneros. Dominar os gêneros e interpretar os textos, para quem ele é direcionado, qual é o intuito, né? E aí vem a importância, por exemplo, de você ver onde que o texto foi veiculado, né? Então, quando você coloca lá, onde que esse texto está vindo de onde? Qual que é a revista? Qual que é o jornal? Porque a base da prova, se nós pensarmos então aí como que a prova ela é arquitetada, nós estamos partindo de textos. A sociedade, então eu pego textos que estão circulando no ambiente, na sociedade, seja aí no seu ambiente de casa, quando você pega seu smartphone, todos esses textos que circulam na sua vida diária, você vai encontrar na prova, né? E aí você precisa saber, esse texto está vindo de onde? Qual que é o propósito desse texto? Qual que é a função social desse texto? E aí nós vamos ter vários ganhos. Dentro das ciências humanas, é importante você saber qual que é o jornal, a revista que esse texto está vindo, que isso pode interferir como que você vai interpretar a questão, né? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, quando aparece lá, eu não vejo nunca essa competência 9, sempre aparece como interpretação de texto, que são as TICs, né? As novas tecnologias da informação. Gente, toda prova de linguagens você vai encontrar 3 questões falando sobre linguagens do mundo da internet. Falando sobre videogame, falando sobre memes, falando sobre uma charge específica, sobre alguma coisa que é algum viral, né? Então, isso vai aparecer na sua prova. Só que como que aparece lá nos conteúdos? Aparece como interpretação de texto. Só que isso está previsto lá no manual do candidato, né? Na matriz de referência. Aí nós temos artes, e aí quando a gente pega, né, a parte de artes e literatura, são 2 áreas que eu tenho aqui, ciências humanas, está embolada dentro dessas 2 provas, né? E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para os 2 aqui de ciências humanas. Aparece muita música, filme, série para vocês ali na prova de ciências humanas? Sim, inclusive na prova do ano passado tinha uma questão que associava o conceito de niilismo ao aquele filme A Culpa é das Estrelas, que questionava a questão, sim, a consciência da finitude da vida, né, a falta de um sentido, né, e a resposta, né, era que o conceito abordado era o niilismo, né, então sim, está muito presente, e é interessante a galerinha aí pensar que quando a gente fala para eles assistirem filmes, ouvir música, séries e tudo mais, não é só para tipo, eu vou citar aquele filme na redação, não é só sobre isso. Não é só repertório. Não é só sobre repertório, mas é você aprender a identificar conceitos que você aprende com a filosofia, com a sociologia, ou a influência de contextos históricos, né, que você vê em história, questões geopolíticas,
política, se você vê em geografia, e identificar nessa linguagem artística, seja por uma música, você pegar lá uma música do Chico Buarque, que fala sobre o contexto da ditadura militar. A clássica, né? Esse foi no Cálice. No Cálice. Construção também, cai bastante. Sim, mas você conseguir apurando essa sua habilidade de perceber conceitos em outras linguagens, né? E quando vem na prova de linguagens é justamente sobre isso, você ter essa habilidade de transitar por diferentes tipos de linguagem. Parece bastante, Stefania, na sua prova? Filme, série, música? Olha, as canções comumente aparecem um pouco mais, sobretudo quando está relacionado com história do Brasil. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, quando se fala de filmes, e isso o estudante tem que se atentar, não somente na prova de ciências humanas, mas na prova de linguagens também, né, ou em qualquer outra questão qualquer área que ele venha aparecer. Uma produção fílmica, ela diz mais sobre o seu tempo de produção do que o tempo que ela se refere. Vou melhorar. Um filme produzido no início dos anos 2000, se referindo às cruzadas do século XIII. Um filme dos anos 2000, ele diz mais sobre, mesmo que ele utilize as cruzadas como referência, ele diz mais sobre o século em que ele está sendo produzido do que o século XIII, que ele se refere ao episódio. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma produção, a gente teve um aumento de produção de filmes voltados, contando a história do nazismo. Por que essas produções aumentaram nos últimos anos? Né? Elas estão sinalizando, elas estão apontando para algo do nosso tempo presente. Só vou fazer um breve, não vamos nem comentar. O filme que foi indicado ao Oscar do Brasil, como é que é a vida... Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Exatamente, o Ainda Estou Aqui é um reflexo disso. Exatamente o que você falou. Né? Então, o estudante deve... Isso tanto para um filme, um quadro, uma obra literária. Uma obra literária. Por exemplo, se você olhar o quadro Tiradentes Esquartejado, não sei se você já viu esse quadro, Pedro Américo, e ele é um quadro do finalzinho do 19. Tiradentes tinha morrido há 100 anos. O que aquele quadro estava querendo dizer? Ele dizia mais sobre um herói que a República necessitava construir do que, de fato, ao século anterior. Exatamente. Então, essas produções artísticas, e no caso a fílmica, também tem essa questão. Vou finalizar. Quando se fala, por exemplo, quando produziram o filme Cruzadas, no início dos anos 2000, era uma intenção de legitimar o ataque dos Estados Unidos contra os países que supostamente abraçavam o terrorismo. Então, era nós contra os infiéis. Quem eram os infiéis? Os muçulmanos. Então, era uma forma de você legitimar, você dar validade a um tipo de conflito que estava acontecendo. Porque essas obras, elas estão sendo produzidas dentro de um contexto de indústria cultural que a gente falou lá antes, né? Então, sempre vai ter uma intencionalidade. Por isso, né, aquela coisa, o into filosófico, sempre perguntar o porquê, o para quê. Por que isso está sendo produzido? Isso está sendo produzido com o intuito de ser passado para milhões de pessoas, né? Então, por quê? E aí, quando a gente pensa no contexto em que isso foi criado, a mensagem que está sendo passada ali, a gente sempre tem que pensar as camadas, né? Nós, cientistas humanos, sempre mas vendo reforçar as nós, estruturas. cientistas. Essa questão do contexto, ela aparece muito também na literatura e nas artes, né? Então, assim, a figura do... E só te cortando, lembrei aqui, em educação física. Nas questões de educação física da prova aparecem muito sobre as questões de dança, cultura popular brasileira ali, na questão da dança, das lutas também. Sobre essa questão do contexto, né? Assim, ao longo dos nossos anos de literatura, a gente vai ter a figura do indígena abordada de diversas formas diferentes, né? Então, assim, quando a gente vai lá no romantismo, é um índio padrão europeu. Exatamente. Peris, o Peri com a Ceci, né, que era a mulher branca, quem ele era subserviente. Então, o indígena era ali, era uma tentativa também de termos um herói nacional, né? Mas esse herói nacional, ele ainda era um herói muito colonizado, né?
E ao longo dos períodos literários, das estéticas, isso vai mudar. Então, é interessante isso que você falou. É isso que eu estou fazendo né, um contraponto na fala de vocês dois. Pelos períodos literários que mais aparecem na prova com questões é o modernismo, pré-modernismo e modernismo. Pré-modernismo, modernismo. Por uma questão de resgate histórico. E romantismo também. É. Eu tenho uma colega que ela fala assim, tem 2 certezas nessa vida. Uma é a morte, a segunda é que vai cair José de Alencar no Enem. Por uma questão histórica. Exato, né? E é sempre aquela abordagem histórica que você estava falando, né? Então, assim, sempre que eu vou comentar uma coisa agora, eu preciso pegar um pouquinho lá no passado, ver o que eu tenho, né? E a literatura, ela vai sempre por esse caminho. É muito interessante. O modernismo sempre vai cair na prova, né? Modernismo, pré-modernismo, o romantismo também, né? Por causa dessa vasta produção literária, assim. E essa arte que vinha da burguesia, né? Que estava em ascensão. Então, assim, sempre tem. É o que eu falei. Mesmo quando a literatura está querendo fugir das mazelas sociais, isso também é um sintoma do tempo, né? Então, assim, quando os Árcades vão falar, vamos para o campo, né? Vamos fugir da cidade. Isso também é um sintoma do tempo. Querer fugir ali, né? Sim. Essa prova, pelo que eu andei pesquisando, nós temos um banco de questões que o INEP faz de mais ou menos 4 anos de banco de questão, tá? Então, o que acontece? Eu tenho percebido que não tem caído muita charge na prova, verdade, e meme. Só que eu estou apostando tudo que vai aparecer. Vocês trabalham com muita charge nas aulas de vocês e prova? Qual que é a importância da charge do meme para a questão de contextualização histórica, leitura social? Olha, em filosofia não é tão presente. Sociologia já aparece mais, assim. Eu acho que história e geografia usa mais. Você mexe geografia do que história, né? A história de vez em quando vem com a proposta da charge. Sobretudo, não charges tão recentes assim, mas relacionadas à própria época. Então, vamos supor, uma temática que vai falar, uma questão que fale sobre Segundo Reinado. Você vai encontrar lá uma charge produzida da época. Revolta da Vacina, né? Início do período republicano. Você vai ter alguma charge sendo produzida daquela época, né? De história, tem uma página que ganhou repercussão nacional, que é uma página chamada História no Paint. Acho que é assim que pronuncia, Paint, né? E ali ele faz muitos memes, ele utiliza-se de muitos memes para fazer uma explicação histórica ali. Então, ele também tornou-se uma referência nacional e também em questões de vestibulares. Então, é um tipo de recurso que tem sido utilizado. Então, é bom ficar atento. Não ignorar o que passa nas mídias, né? Isso. O Enem ele valoriza muito a diversidade cultural. A prova de linguagens inteira, você pega desde a parte de educação física, artes. E eu queria perguntar como que a cultura popular e os movimentos sociais, né, e as manifestações artísticas, elas expressam a identidade do nosso país. Questão de identidade, como que a identidade nossa aparece ali? Porque é uma prova que você tem que olhar, você tem que ver o Brasil. Estou vendo para o meu país aqui, né? Gente, vou dar um exemplo aqui, já que nós estamos no pré-ENEM Digital Mato Grosso. Vou dar um exemplo aqui do Mato Grosso, da minha cidade, Guiratinga, assim. Qual que é a nossa maior manifestação e mais conhecida manifestação cultural? Os caretas de Guiratinga. O que são os caretas? As pessoas fazem máscaras de barro, moldam no barro, depois elas colocam um papel, viram uma máscara, elas se vestem de roupão, colocam a máscara e elas saem no carnaval jogando talco e água nas pessoas e com uma bateria. E assim, inclusive teve uma longa exposição dos caretas aqui no Sesc e tal, e essa é uma tradição que já vai mais de 70 anos. A mesma família fazendo a mesma coisa. E qual que é a importância disso para a identidade nossa, como guiratinguense? Como que essa festa surgiu, né? Surgiu porque existiam os carnavais de clubes, as damas da sociedade iam para São Paulo, compravam panos, tecidos maravilhosos e entravam nos carnavais belíssimas com seus esposos de terno, e o povo não podia entrar no carnaval de clube. Então, o povo começa a fazer essa manifestação artística e cultural e também como uma forma de dizer, a gente também vai ter carnaval. A gente vai se vestir de monstro e vai para a rua e vamos jogar talco em tudo. Então, isso mostra uma parte da nossa identidade.
como Mato Grosso, mas eu acho que também fala sobre o Brasil, né? A rua também é do povo, a gente pode, assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que se não me engano, é do Tolstói, que fala assim: se queres entender o mundo, se queres ser universal, começa por pintar tua aldeia. E eu acho que esse exemplo que eu dei, ele é muito emblemático da cultura brasileira como uma forma de resistência e de guardar a nossa história, assim. Então, para mim é isso. E você, Raíssa? Como que a gente pode ver, por exemplo, essa questão da identidade, ver a prova, ver na prova, né? Brasil, ali da nossa cultura, nos vermos na prova. Então, caem as questões de sociologia, como a gente falou, né? Elas vão ser bem interdisciplinares, então com história também. Tem algum filósofo atual que costuma cair bastante, assim, mais próximo a nós, não tão antigo assim? Eu acho que eu diria a Hannah Arendt, que é mais próxima, que eu tenho visto cair muito. Foucault também, né? Ele faleceu muito jovem, mas também é um filósofo mais contemporâneo. Eu acho que os dois da história mais recente são os que mais caem. Eu quero falar dele, Bauman. O Bauman. E Bauman, cara. Se não me engano, acho que caiu uma questão há um tempo atrás da Hannah Arendt fazendo um paralelo, um contraponto, não é um contraponto, fazendo ali uma junção com a arte da Marina Abramovic, que é aquela em que as pessoas podem usar os instrumentos, né? E ela acaba sofrendo uma violência. Teve uma coisa assim, unindo a arte e a banalidade do mal, se não me engano. Sim, perfeito. Exatamente. Justamente, ela é excelente para ler a contemporaneidade, porque ela era uma filósofa judia que viveu num contexto nazista, inclusive o Heidegger, que foi orientador dela no doutorado, e tinha simpatia pelo regime nazista, né, que é uma problemática que a gente tem dentro da filosofia. Então, a leitura do mundo dela é muito interessante, a filosofia dela é muito interessante, e a banalidade do mal está muito presente. Nossa, é verdade. Porque quando os atos de crueldade são institucionalizados, e eles estão muito presentes, né? A gente tem a questão da rede social hoje, a gente vê crueldade o tempo todo. E isso vai se tornando comum e para de te chocar, sabe? Eu moro atualmente numa cidade muito interiorana, que é Guarantã do Norte, muito pequenininha. E lá a gente até vê moradores de rua, por exemplo, pessoas em situação de rua, né? Mas não é tão comum quanto numa grande metrópole. Se a gente sair aqui em Cuiabá, ou eu fiz a faculdade no Rio de Janeiro, que isso era muito frequente, né? Então, quando é todo dia, quando você vai todo dia trabalhar, vai para a faculdade, vai para a escola e aquilo tá na sua frente, chega uma hora que para de te chocar. E não é porque você é uma pessoa má, é porque é muita dor. E você precisa ignorar para seguir. Só que isso vai se tornando banal, isso vai se tornando aceitável, e aí não se tem a mobilização social, que são as movimentações sociais, para a mudança desse contexto, que é tão importante. Então, voltando lá na primeira pergunta sobre as mobilizações sociais, né, que a gente vai ver em sociologia, eu acho interessante vocês pensarem, estudarem, talvez o prof de história possa falar um pouquinho mais, a questão da reforma agrária no Brasil, que é um ponto que sempre quando foi abordado na história do Brasil gerou grandes problemáticas, né? E é um ponto importante nas mobilizações sociais. Pegar dois ganchinhos. Por favor. Né, a banalidade do mal, né? Quando no nosso tempo, quando a gente, né, olha as pessoas em situação de rua, né? E aí você pontua a ideia de a gente às vezes evita o olhar como um mecanismo de sobrevivência, né? Ou alguns isso já se tornou indiferente, né? Pela frieza e tudo mais. Mas como um mecanismo de sobrevivência é até interessante porque, e aí pega o gancho do contexto da Hannah Arendt, uma sobrevivente a um campo de concentração, o maior campo de concentração que já existiu foi em Auschwitz, na Polônia. Esse campo ainda existe, as pessoas podem visitar. E o grande desejo de uma sobrevivente lá, já uma senhora de idade, né, com o passar dos anos, era levar 2 adolescentes para esse campo de concentração. Por que 2 adolescentes? Porque ela foi para lá quando ela tinha nos seus 14 a 16 anos. Então ela queria mostrar para 2 adolescentes como era viver em Auschwitz. E o interessante é que ela vai dizer justamente sobre esse ponto de sobrevivência, que é algo que eu guardei assim até para minha vida.
ela vai dizer assim, eu via tanta atrocidade, tanta desgraça, tanta coisa ruim, que eu não podia me sensibilizar. Porque se eu me sensibilizasse, eu não iria sobreviver. E eu precisava, naquele momento, sobreviver. Então, se alguém ao meu lado morria, eu pegava a roupa dela para me aquecer. Se aquela pessoa ao meu lado morria, eu precisava do calçado Nossa. dela. Eu não podia fazer nada por ela, ela já estava morta. Então, eu tinha que me concentrar na sobrevivência. E aí ela vai levando essas adolescentes e vai mostrando o que é que tinha dentro do campo de concentração. Então, é o que você falou, né? Existem momentos em que essas situações a gente lida com ela como mecanismo, como instrumento de sobrevivência. E o ponto, a ideia dos movimentos sociais e tudo mais, né? Quando pontua a ideia de uma reforma agrária, né? Esse é um problema, essa concentração fundiária, ela surge desde o momento em que se estabelece as chamadas capitanias hereditárias, que foi uma divisão das terras que deveriam ser exploradas dentro do nosso território. Então, as capitanias hereditárias, as sesmarias, que são grandes extensões de terras, e isso foi passando de uma geração para outra. E todas as vezes que vai se abordar sobre esse tema, discutir sobre ele, existe uma barreira significativa. Inclusive, um dos pontos, né, que nos conduziu ao golpe de 64 foi a proposta, né, dentro das reformas de base, proposta pelo presidente à época, João Goulart. Dentro dessa reforma de base estava a reforma agrária, que aí ela é vinculada a uma questão política, vinculada ao comunismo e tudo mais. É uma prova, assim, com uma identidade muito forte. Sim. Né? Então, assim, a prova nossa do primeiro dia, a gente vê, assim, que é uma prova que todas as áreas estão muito conectadas, Sim. né? Porque com um repertório, assim, que você fala assim, nossa, eu tenho uma dica de um livro, de um filme, de uma série que eu queria que o aluno que está lá do outro lado, está me escutando, limpando a casa, está me escutando. Um repertório, assim, uma dica de um filme que pode te ajudar, é uma questão de uma boa leitura de história, pode te ajudar um pouco sobre filosofia, pode ajudar aí em repertório para redação. O que vocês têm? Isabela, começa você. Eu que começo? Vou começar com a Isabela. Então, eu ia falar aqui do Naruto, mas eu resolvi trocar, assim, porque a gente já falou bastante de filme e tal, falamos de série. Eu queria indicar para os estudantes ouvirem e verem o clipe de uma música, que é Amarelo, do Emicida. Que é uma música incrível, assim, acho que nos últimos 10 anos, assim, foi a melhor música, a melhor produção musical. Por quê? Porque nessa canção Amarelo, do Emicida, ele vai mesclar grandes mazelas da nossa sociedade. Quais são elas? A questão do racismo, a questão do preconceito, da LGBTfobia, vai falar da questão da saúde mental nas favelas, que é um projeto que o Emicida tem, né, que é de levar saúde mental para as favelas, falando de sobrevivência, assim, a gente tem, culturalmente, depressão é coisa de rico, ansiedade é coisa de rico, eu não tenho tempo para ter depressão e ansiedade. Não, essas pessoas, elas sofrem com esses problemas, e a gente só vai descobrir que elas sofrem quando elas tentam contra a própria vida e tal. Então, essa música Amarelo, que é do Emicida, Majur e Pablo Vittar, ela vai mesclar essas mazelas, vai ter várias frases de impacto que dá para usar, inclusive como repertório de redação. E o clipe, gente, vale a pena. Veja o clipe. O clipe é uma obra de arte, assim. Então, é isso que eu quero indicar, assim. Vocês vão encontrar lá diversas dessas questões, assim. É bem tocante, bem legal. Ai, que legal. E você, Raíssa? Então, os meus nenéns, né, já estão acostumados com essa dica, mas é o filme V de Vingança. É um filme inspirado num quadrinho que, por sua vez, é inspirado em uma das grandes obras da humanidade, que é o 1984, do George Orwell. Então, já fica aí a dica de livro também, que é maravilhoso. E o George Orwell, ele lá no livro, ele tenta pensar como seria 1984, né, o ano, e ele pensa um contexto fascista, onde você tem uma nação que você é observado o tempo todo, né, e olha só, o líder é o grande irmão, o Big Brother.
Então, por isso que a ideia do reality Big Brother é você ser observado o tempo todo. E olha só, quando você sai, você vai pro paredão. Que paredão é esse? De fuzilamento. Então, assim, o V de Vingança é maneiro vocês assistirem, porque ele vai ter uma parada mais dinâmica, aquela vibe de anti-herói, né? E máscara, e lutas, explosões e legal, tudo mais. Então, é maneiro. Mas também vai pensar vários conceitos, como a banalidade do mal, que a gente falou aqui, a ideia do panóptico, que é você ser observado o tempo todo, que é de Michel Foucault. Além disso, vai falar da institucionalização da violência, a segregação das pessoas, né? Então, assim, é bem maneiro. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas assim, tem até Cine Enem já, do Pré-Enem de Matupá, sobre esse filme, Ai, viu? chique. Então tem várias dicas lá. Legal mesmo. E você, Stefânio? Olha, a dica que eu dou, Capitães da Areia. Os professores de literatura. Capitães da Areia, acho é uma obra incrível, né? Jorge Amado, um livro que foi censurado à época, porque era governo Vargas. A obra de Jorge Amado foi censurada. E é um filme, um livro, tem o filme também, né? Tem o filme também, mas fica no livro. É um livro curto. livro é muito bom. O livro é curtinho. Não é um livro extenso. É um livro curto. Você vai apreciando ele. E o interessante é que, só um breve resumo. Se alguém entregasse o texto hoje e dissesse que ele foi escrito em 2024, nós acreditaríamos. Porque ele faz uma denúncia, espécie de uma denúncia, né? Ele faz ali na obra, e que ela é uma problemática existente até hoje, né? As crianças abandonadas. Então, Capitães da Areia é um livro incrível. E fala sobre identidade, fala sobre filosofia, sobre história. Fala sobre... E os personagens são adolescentes. Tudo, gente. Isso, são adolescentes. Você vai se apaixonar pelo Pedro e Bala, ocupa mesmo que você vai odiar tudo, ele. Né? É muito legal. Enfim. Bom, gente, para a gente se encerrar, gostei muito de conversar com vocês, gente. Adorei. Foi muito demais. bom. Eu quero que vocês deem assim, uma dica. Não pode, no dia da prova, qual que é a dica que você fala assim, de ouro? Mas tem que ser uma diferente da outra. Uma dica de ouro. Vai, começa você. Eu vou começar primeiro. Então eu acho que fazer o percurso do dia da prova, principalmente, por exemplo, para quem é aqui de Cuiabá, Várzea Grande, refaz o percurso, reveja se a escola é exatamente aquele lugar que você está pensando que é. Eu acho que essa questão de você saber o lugar que você vai fazer a prova é muito importante. Estamos com obras. Estamos com muitas obras em Cuiabá, em Várzea Grande, então, assim, refazer o percurso no dia da prova é muito importante. E aí? Gente, a minha dica, que eu já falei, lê o comando da questão primeiro, para poder ler o texto. Tem uma dica que parece muito boba, mas vai evitar que você tenha erros no gabarito e vai fazer você fazer o gabarito muito mais rápido, que é usar ali o documento como régua para você preencher. Fazer uma reguinha. E não apenas isso. Em vez de você usar como régua e ir pintando um por um, você vai dando um pontinho dentro da bolinha que você vai pintar. Depois você só volta pintando. Economiza muito tempo. Perfeito. Raíssa. Documento com foto. Horário, lembrar, né? Aqui em Mato Grosso nós somos muito grandes, mas ali a parte norte, nós não somos horário de Brasília. Então, pelo amor de Deus, cuidado com o horário, saia com antecedência, a caneta é preta. No Enem não tem Manuel Gomes, não é caneta azul, é apenas caneta preta, tá bom? E o pessoal de Alto Araguaia, Alto Aquari, Alto Garças, horário de Brasília. Exatamente, então fique atento, fique atento qual que é o seu horário. E também levar um lanchinho, é muito importante. As pessoas acham que às vezes é bobeira, mas é muito importante. A minha dica pessoal, né, me conhecendo, uma banana é muito bom, dá energia. Chocolate amargo, tira um pouquinho do sono e sempre muita água. É verdade. E aí, Stefania? A minha dica eu ia falar um pouco da alimentação, né? Não levar algo novo. Eu vou levar esse pacote de biscoito que eu nunca comi e eu vou experimentar lá. Descobre que tem intolerância à lactose. Exatamente. Então, leve aquilo que você já está acostumado, que vai ser suficiente ali para poder saciar sua fome, né? E muito cuidado com o celular, né? Muito cuidado com o celular. Se for o caso, né? Se for possível, nem leve. Não leve. Pelo né? amor de Relógio não precisa levar.
Ali o protagonista não são os seus objetos, o protagonismo ali é o do seu conhecimento. Então, se possível, né, evite levar. Preciso levar porque depois eu tenho que chamar Uber ou ligar para minha mãe, para meu pai. Ok, mas todo o cuidado possível. Verificar despertador, colocar no modo avião, desligar. Quando eu fui fazer, era possível a gente tirar a bateria, hoje né? não dá pra Hoje fazer não isso. hoje não dá para fazer isso. Mas verificar todos os alarmes, desligar tudo, modo avião, o que você puder desativar, façam isso. Isso é verdade. O ano passado, uma aluna minha, ela foi desclassificada por causa que tocou o despertador. Stephanie, ela estava assim extremamente concentrada para a prova, ela queria muito fazer a prova, ela foi desclassificada. Eu fiquei muito chocada. Ai, que Sobre o legal. lanche, gente, vou fazer aqui um ASMR. Tenta não levar coisas que na hora de abrir fazem muito barulho. Por quê? Você incomoda o outro e você começa a abrir assim, ó. Você perde muito tempo para comer. Então, se for levar um skinny, leva num Tupperware, que seja, porque isso atrapalha os outros e atrapalha você. Você começa a comer com medo de estar incomodando e perde tempo, né? E o tempo é precioso. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Assim, Raíssa, que veio de Matupá, muito obrigada por você ter vindo. Isabela, de Rondonópolis. Obrigada. Stefânia, aqui de VG, a gente se VG. reencontrou de novo. Eu sou muito feliz, assim, pela conversa que a gente teve. Eu espero que os nossos alunos recebam as nossas energias, gente, daqui para vocês. Que a prova de vocês flua, que vocês sintam assim, poxa, eu escutei na hora da prova, que você lembre de nós, da conversa que a gente teve. Refaça o podcast, volte em algum trechinho específico, anota a dica, porque assim, gente, olha, de coração, a gente quer que vocês façam uma prova excelente, uma prova muito abençoada, né, com os astros se alinhem para a sua prova, que tudo dê certo, porque é o que a gente deseja como professores da rede estadual de ensino, como professores do pré-ENEM, que a sua prova seja, assim, maravilhosa, excelente, que você consiga ser um aluno da Universidade Federal de Mato Grosso, da Unemate, que seja, né, qualquer universidade criada por aí. Bolsista. Bolsista, porque a nossa história é o que nós três aqui somos, é o que a gente deseja para vocês. Gente, estou esperando vocês para o próximo podcast, que vai ser sobre matemática e ciências na natureza. Espero vocês, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.